grave, diz assim: desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A quem mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança, a ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clamam no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora um ao outro. Em extremo da terra não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos, casaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei dos meios deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei da tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, de um testemunho grave do Senhor por Teu povo, um povo que anda em pecado, em dura serviço. Por isso, ó Deus, eu peço que o Deus Espírito, Pai, nos pastoreie, nos fazendo entender e compreender a gravidade, ó Pai, do contexto dessa passagem e também para nós. Peço também a Deus que o Deus Espírito também nos faça ver o outro lado desta porção das Escrituras que nos mostra os sinais da graça. Ainda que na repreensão somos consolados ao voltar ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu peço que seja o Teu nome glorificado nesta noite. E que por bondade e misericórdia, por meio de Cristo Jesus, aplique, Pai, o ensino em nossos corações. Assim oramos com santo temor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, em nossa exposição do profeta Jeremias, nós temos caminhado numa cena que eu diria muito triste e lamentável. A cada capítulo tem sido um desafio para nós. A cada capítulo temos enfrentado questões muito grandes e talvez doloridas demais. Nós já vimos o Senhor Deus convidando essa nação para parar e pensar e voltar ao caminho da verdade, da vida, olhar para Cristo. E, no entanto, nós vimos que a resposta dessa nação foi: nós não ouviremos e nós também não andaremos. Nós já vimos também que esta nação, Jeremias, em um desses momentos, começou a chorar e lamentar, e o Senhor Deus dizendo: não ore e não chore por essa nação, porque esse povo é rebelde, esse povo é duro, esse povo não me ama. E ultimamente, nesses últimos domingos, nós vimos uma série de três blocos, dentro do capítulo 7 até o capítulo 12, esse que está aqui nesta noite, que lemos, uma série de momentos que são difíceis da vida de Israel e que também são difíceis para nós. Por exemplo, nós vemos o Senhor Deus, neste quadro agora, muito triste, destacando e fazendo Jeremias trazer palavras de advertência, de repreensão ao povo do Senhor. Esse cenário começa no capítulo 7, que vai do verso 1 até o verso 2, onde a palavra de Deus diz: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas,
para adorar o Senhor. E veja, irmãos, que Deus direciona Jeremias para falar ao seu povo aonde? Na porta do templo, ali na porta da casa do Senhor. E ali Jeremias tinha que proclamar a palavra do Senhor, porque aquele povo ia lá para adorar. E um povo que vem para adorar, irmãos, o princípio regulador do culto nesse sentido é o quê? Ouvir a voz do Senhor. Nós não estamos aqui para cantar somente, nós não estamos aqui para ter somente um encontro com a igreja, ou porque não temos nada a fazer no dia do Senhor, que isso já é uma grande mentira. Mas nós, quando nos reunimos na casa do Senhor, o nosso propósito é para ouvir a voz do Senhor, porque no dia do Senhor, nós estamos aqui atendendo a uma santa convocação dele. Então o Senhor Deus manda Jeremias ir para a porta do templo e falar com o povo, pastorear o povo. E nós vimos no capítulo 7, no capítulo 8, e no capítulo 9 e 10, depois no 11 e 12, nós vimos que há 3 grandes blocos. O primeiro bloco que Jeremias vai tratar é o perigo da superficialidade. E nós vimos que a superficialidade se dava no culto, porque as pessoas iam cantar, as pessoas iam ouvir a palavra, os sacerdotes iriam ler as escrituras, mas depois eles iam fazer o quê? As práticas que já eram acostumados a fazer. Eles não guardavam no coração o ensino da palavra do Senhor Deus. Ou aqui, meus irmãos, aplicando em um outro contexto, usando a frase de John Bunyan. O John Bunyan disse que na cadeia, quando ele orava, o pedido dele na sua oração era: Senhor, não me permitas esquecer a oração que acabei de fazer. Meus irmãos, talvez seja isso para nós, ou que Deus queria de Jeremias, ou daquela nação naqueles dias, que ao chegar no culto, não esquecesse a palavra que ouviu do Senhor, porque é uma palavra pastoral e cuidadosa, mas o povo vivia de maneira tão superficial, que Jeremias chega a dizer: emendai os vossos caminhos, e o povo não faz isso. Depois nós vemos uma outra mensagem de Jeremias sobre a superficialidade, não no culto, no ajuntamento solene, mas no culto do lar, onde ele vai falar, em um anúncio muito forte, ele diz que as crianças juntam a lenha, o pai acende o fogo, e as mulheres, as mães, o que fazem? Amassam a massa, preparando todo um ritual para a rainha dos céus. E nesse cenário da superficialidade, nós descobrimos que se revela um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? A idolatria escondida no coração do povo. E nós vimos que a idolatria, ela não está restrita a uma condição de uma imagem feita e criada por nós, mas a idolatria, ela começa no cenário do coração. Ela vem com a negligência do culto, a negligência da presença do Senhor na vida, onde a adoração é substituída por outras coisas. E aí chegamos ao ápice que nós estamos aqui. Qual é a conclusão disso? Que uma vida de superficialidade, acompanhada de uma idolatria, ela vai levar a nós o que? Uma conspiração contra a mensagem de Deus, porque nós vamos começar a rejeitá-la, nós vamos começar a dizer que ela não é útil, que ela não vai estar valendo, que não é assim que deve ser. Mas nós começamos a ver, e vimos isso, que Jeremias mostra, e Deus fala com Jeremias: olha, eles estão rejeitando a mensagem, e a mensagem da aliança, e a própria mensagem da aliança será o testemunho contra aquele povo. Depois nós vimos que há uma outra conspiração, agora não a conspiração somente com a mensagem, mas também com o mensageiro da mensagem da aliança. É tanto que Jeremias, ele sabe, porque o seu Deus o revela na sua providência, de maneira pastoral, e cuidando do seu arauto, do seu pregador, do seu profeta, o Senhor Deus o faz saber que o povo de Anatote, o povo da linhagem sacerdotal, armava um plano para tirar a vida de Jeremias, para arriscar o nome dele da face da terra, porque não suportava Jeremias, e nem tampouco a palavra da verdade. E é tão interessante que nós aplicamos, os irmãos devem lembrar, que nós temos que lembrar que o fato de anular o pregador, irmãos, não anulará a mensagem, porque a palavra de Deus nos diz que seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, não adianta os pregadores
os profetas, os pastores podem vir a morrer, podem ser presos, podem ser algemados, mas a palavra do Senhor permanecerá, porque ela é do Senhor, é eterna. Então nós vimos isso, irmãos, e essa realidade chegou. E com essa realidade agora nós encontramos aqui, meus irmãos, nesse texto, olhando agora para esse contexto, eu peço aos irmãos que prestem atenção, porque esse capítulo 12, agora do 7 ao 17, é um texto bem pesado, e é um texto bem difícil, e é um texto bem duro aos nossos corações. Então eu quero destacar alguns pontos desse texto. Esse texto, irmãos, em primeiro lugar, é um daqueles textos que a sua leitura inicial já pesa sobre o nosso coração. Porque quando nós olhamos no verso 7, a primeira expressão que nós ouvimos do texto, qual é? Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, a que mais eu amava, entreguei. Irmãos, o texto já começa de maneira muito pesada e traz uma dor ao coração. O próprio teor aqui desse texto já deve nos conduzir a uma oração reverente, porque não se trata apenas de leves palavras, mas de uma mensagem séria, densa, profunda e confrontadora, porque o Senhor Deus já começa dizendo aqui para o profeta Jeremias, e lembre, irmãos, o cenário é de conspiração, agora é a resposta de Deus, e a resposta de Deus para Jeremias é essa: eu vou desamparar minha casa, eu vou abandonar a minha herança, e aquela que eu mais amava, eu vou entregar. Isso é duro, irmãos. Ouvir que o próprio Deus, que é rico em misericórdia, está dizendo isso. E se torna mais pesado e mais perigoso, irmãos, porque é o Deus rico de misericórdia. Também, meus irmãos, esse texto nos mostra o quanto Jeremias, ele não é um livro de conforto superficial. Quem lê Jeremias pensando num conforto superficial, caminha pelo engano. Porque, meus irmãos, o livro do profeta Jeremias, e principalmente olhando esse contexto, é uma palavra que expõe, é uma palavra que corrige, é uma palavra que confronta, porque ele vai nos mostrar o quanto o pecado destrói o homem. Então, meus irmãos, o livro do profeta Jeremias, ele não pode, nem deve ser uma leitura superficial, porque o seu propósito é revelar, é expor o nosso pecado, é corrigir-nos do nosso próprio pecado e nos confrontar na realidade do nosso pecado. E por que isso? Porque o pecado destrói a mim, destrói as pessoas que estão ao meu lado e nos traz prejuízo à igreja do Senhor. O que encontramos aqui também, meus irmãos, nesse texto, não são declarações suaves. Esse texto, principalmente essa passagem que acabamos de ler, você não vai perceber em nenhum momento declarações suaves, mas afirmações diretas do próprio Senhor, como por exemplo, abandonei, rejeitei, entreguei. E se olhar mais adiante, ele vai dizer, abominei, porque no verso 8 tem a palavra lá no final, ele diz assim, por isso eu a aborreci. Em outra tradução é dito assim, eu abominei. Então, meus irmãos, é um texto muito pesado, que vai doer ao coração do pregador, e que dói também ao coração do seu ouvinte. Mas qual é o contexto então dessa passagem? E é interessante olhar que o contexto nos ajuda a entender tudo isso, porque nos versos anteriores, especialmente no verso 5, nós vimos o profeta Jeremias como? Cansado, exausto, sofrendo e questionando. E no verso 5, nós vemos o Senhor diante dessa realidade, diante desse ambiente pesado na vida do profeta, nós vemos o Senhor olhando para Jeremias, e vemos Jeremias aqui fadigado, Jeremias questionando, Jeremias sofrendo por causa da injustiça, e nós vemos que Jeremias vai até perguntar, Senhor, até quando vai continuar isso? E é interessante que a resposta de Deus, irmãos, para Jeremias não alivia. Eu não sei se você já passou por isso, que você pediu um consolo de alguém, ou uma orientação pastoral, bíblica, e aí quando você termina assim, olha, eu vim pedir consolo, e você me diz isso. E às vezes nós temos uma visão errada, irmãos, é que Deus não vai confortar Jeremias, e Deus vai dizer para o profeta Jeremias, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?
Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Em outras palavras, irmãos, Deus está dizendo a Jeremias que a caminhada do servo do Senhor ainda será muito mais exigida, muito mais e não menos. Toda vez que a gente anda em proximidade de Deus, irmãos, sempre seremos mais exigidos, sempre teremos mais lutas. Por quê, meus irmãos? Porque essa resposta de Deus nos ensina algo essencial. Primeiro, Deus não responde às nossas crises apenas com alívio imediato, mas com um chamado à confiança. Quando Deus diz para Jeremias, olha, pode ir adiante, veja, irmãos, o que ele vai dizer na parte final do verso, olhando ainda no verso 6, ele vai dizer, porque até teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos, mas o Senhor diz assim, não te fiz deles ainda que te digam, não te fiz deles ainda que te digam coisas boas. Irmãos, o que é isso? É Deus chamando a Jeremias para dizer, confia em mim, não olha para eles, eu vou cuidar de você. Deus está dizendo para Jeremias, eu vou cuidar de você. E é interessante olhar isso, porque também uma outra questão que esse texto nos aponta no contexto, é que Deus, ele não aponta para as circunstâncias mais fáceis, mas ele aponta para a dependência mais profunda dele. Porque, meus irmãos, quando Deus olha para Jeremias e vai dizer, olha, se você não consegue andar a pé, ou com os homens, como correrá com os cavalos? Deus está mostrando para Jeremias que ele não vai aqui, pelo menos, trazer uma mensagem que alivie imediatamente, mas ele está chamando Jeremias para confiar nele. Haverá lutas, irmãos, nós vamos passar por provações, vamos passar por lutas. Porventura não foi isso que na despedida do Senhor Jesus, olhando o semblante dos discípulos, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós também podemos ver, irmãos, que essa mensagem do Senhor Deus, ela aponta não para que nós busquemos uma vida de circunstâncias fáceis, mas para que a gente ande em uma profunda dependência na confiança da soberania dele. Verá tempos difíceis, você vai ter que correr para os cavalos, mas eu continuo sendo teu Deus. E meus irmãos, é exatamente isso que encontramos aqui nesse texto diante de nós nesta noite. Mas talvez nós podemos fazer uma pergunta aqui nesta noite. Por que a resposta de Deus vem desta forma? Por que a questão, portanto, aqui não é se... Por que, meus irmãos? Porque a questão aqui não é se Deus responde, mas é se estamos prontos a ouvir o que Deus tem a dizer. Eu vou repetir. Por que Deus, então, responde desse jeito? Porque a questão de Deus aqui, meus irmãos, não é como Ele responde, mas é se estamos prontos para ouvir. A maior dificuldade, meus irmãos, não está na resposta de Deus. A maior dificuldade que penetra o nosso coração e a mente é a dificuldade que temos de ouvir a resposta de Deus. Porque nós nunca queremos que a resposta de Deus seja somente a que Ele quer, mas nós queremos que a resposta de Deus venha o quê? Consolar o nosso coração. É por isso, irmãos, que muitas vezes quando a gente não está bem no caminho do Senhor e que a mensagem nos confronta, nós fazemos o quê? Caminhamos em caminhos à margem da lei do Senhor, buscamos outras coisas, buscamos pessoas ou buscamos aparentes amigos que vão dizer o que nós queremos ouvir. Porque eu não procuro, irmãos, alguém que vai me confrontar. Eu não vou procurar alguém que vai me aconselhar para dizer o que eu preciso ouvir. Nós, por natureza, queremos alguém que fale o que queremos ouvir. Então, meus irmãos, o Senhor Deus, quando responde para Jeremias aqui, nesse contexto, Ele está dizendo o seguinte, Ele está nos pastoreando, e Ele está mostrando para nós, que aqui o problema não é a resposta de Deus, mas é se nós estamos prontos para ouvir o que Ele tem a dizer, porque, meus irmãos, nem sempre a resposta divina é aquela que gostaríamos de receber, mas antes, nós precisamos também pensar num outro contexto, nós vamos considerar aqui o discurso. E esse discurso aqui, meus irmãos, se refere a um problema. O capítulo 12, nesse contexto, ele traz um discurso que se refere a um problema. E a situação em que o profeta está vivendo. Por isso que Deus está falando desse jeito. O Senhor Deus sabe que Jeremias não está bem. E Deus não quer que Deus não quer estimular Jeremias para uma atitude de alta piedade. Pelo contrário, Deus quer fortalecer o caráter do seu servo.
E como é que Deus vai fortalecer o caráter do seu servo? Primeiro, anunciando que de fato ele vai punir os perversos, dos quais Jeremias se queixa. Por isso Jeremias não precisa se preocupar sobre eles. Eles vão receber o que lhe cabe, porque olha o que diz o verso 7: eu vou desamparar a minha casa, abandonei a minha herança, a que eu mais amava eu entreguei, e para mim eu as aborreci. Quando Deus responde, ele está dizendo: Jeremias, te acalma, eu estou no controle, eu sei o que eu vou fazer, eu já tenho uma resposta para esse povo, e esse povo vai receber o que lhe cabe. Também, meus irmãos, nós podemos ver como é que Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso também, desafiando o profeta a ver que as dificuldades, a perceber as suas próprias dificuldades diante daquilo que ele está enfrentando. Jeremias, irmãos, no meio da crise, ele está vendo uma dificuldade que ele está enfrentando. E que dificuldade é essa? Essa dificuldade que ele está enfrentando, na verdade, é uma dificuldade que um certo comentarista cristão diz que é uma miniatura da dificuldade divina. Não é porque Deus está passando dificuldade, mas é porque essa ação de Jeremias reflete a Deus, porque o povo começou a rejeitar quem? A palavra de Deus. Então a dor de Jeremias reflete o quê? Um cenário, irmãos, de como está o Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, é interessante, aqui nesse texto, nós não vamos perceber isso, por causa da nossa tradução, mas na língua original, nós temos aqui no verso 7 até o verso 13, nós temos aqui o que nós chamamos de um poema, escrito no ritmo de quiná. O que é isso, um ritmo de quiná? É uma associação de lamentos, onde o motivo desses lamentos é a tristeza. E esse quiná, esse lamento, esse poema, ele tem essa estrutura. Alguém vê o lamento do outro e coloca esse lamento do outro para representar aquilo que ele está sentindo. Então, por isso que é chamado de estrutura de quiná, ou seja, o lamento de Jeremias aqui que nós olhamos, ele é um vislumbre que associa o lamento de Deus por estar triste com o seu povo, e isso cria uma tensão. Talvez você vai dizer assim: pastor, e nós podemos entristecer a Deus? Sim, irmãos, podemos. O apóstolo Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Mas Deus não é soberano? Sim, mas Ele tem uma vontade estabelecida, e quando a gente não a obedece, nós a entristecemos. Então, meus irmãos, e aqui por causa disso cria uma tensão, e o que Deus vai dizer aqui é muito impressionante. Ele vai referir-se ao seu povo, e a outra cena que nós vemos no contexto, de minha herança. E aí, meus irmãos, ele está dizendo: olha, eu vou desamparar, eu vou abandonar, eu entreguei, eu abominei, eu aborreci. E aqui, meus queridos, é interessante, o que ele vai fazer, ele não está fazendo com qualquer povo, ele está fazendo com aquele que ele chama de quê? A sua herança. E por isso que há uma tensão. Porque ao mesmo tempo que Deus declara que abandonou e rejeitou e entregou o povo na mão dos inimigos, isso também revela que, por outro lado, esse povo é amado por Deus. Porque dizer: eu entrego a minha herança, e aqui nós podemos ver essa tensão, porque esse povo rejeitou a Deus persistentemente, e agora Deus o chama de minha herança, e aqui cria uma tensão, irmãos, que é a estrutura do poema de quiná. Eu amo, mas eu tenho que entregar. É uma tensão muito grande, que não só incomoda Jeremias, mas incomoda o próprio Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, essa realidade ecoa até mesmo na experiência pessoal de Jeremias, porque ele havia sido rejeitado pela sua própria família, e agora ele vê isso refletido em escala muito maior, algo semelhante à relação do Senhor Deus com o seu povo. A minha herança me abandonou. Então Jeremias, irmãos, nesse poema que escrito aqui, ele está mostrando que a sua dor está ao mesmo tempo entrelaçada à dor de Deus, ao povo da aliança. A minha herança, o povo que eu separei, tem me rejeitado. Um outro ponto que nós devemos ver nesse contexto é que encontramos uma das expressões mais fortes sobre a dor e a rejeição. Porque, meus irmãos, aqui não há apenas uma dor humana, de forma acomodada à nossa compreensão ou à nossa própria realidade. Mas aqui, meus irmãos, nós encontramos o cenário da tristeza do próprio Senhor Deus. Meus irmãos, e aqui nós podemos ver que a Bíblia não vai hesitar em dizer isso, porque as expressões abandonei, entreguei, aborreci, desamparei,
E essa palavra minha herança no meio mostra um cenário de uma dor profunda. E aqui, meus irmãos, isso é para mostrar e para nos ajudar que o pecado do povo, ele não é algo trivial. O meu pecado, irmãos, não é algo trivial. O meu pecado não é algo banal que eu faço e está tudo bem. O meu pecado, irmãos, ele afronta, ele rompe a comunhão com o Senhor. E diante disso, nós podemos ver que esse texto nos chama o quê? A uma postura de autoexame e de reverência. Meus irmãos, e um ponto que nós devemos considerar, que nós não estamos aqui diante de um relato histórico. Não lê esse texto, irmãos, como um relato histórico, porque ele não é simplesmente um relato histórico, mas é a palavra de Deus viva, que está nos confrontando e nos chamando a refletir a nossa própria condição diante de Deus. Com isso em mente, irmãos, e eu precisava fazer isso porque esse texto ele é pesado mesmo. Eu quero trabalhar em 3 frentes nessa noite, em 3 movimentos. O primeiro é a rejeição do povo de Deus, que vai do verso 7 até o verso 10. O segundo, primeiro a rejeição do povo de Deus, que vai do verso 7 até o verso 10. O segundo é as consequências da rebeldia, que vai do verso 11 ao 13. E terceiro lugar, eu quero ver com os irmãos o alcance da graça de Deus em meio ao juízo, que vai do verso 14 ao 17. O alcance da graça de Deus em meio ao juízo. Então vamos começar, queridos, olhando em primeiro lugar esse ponto, a rejeição do povo de Deus. Nós já lemos o verso 7, e eu quero ler o verso 8, que diz assim: a minha herança tornou-se-me como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Meus irmãos, nós temos que, ao entrar nesse texto e nessa passagem propriamente, e no desenvolvimento dessa narrativa, nós encontramos aqui a primeira grande ênfase da resposta de Deus à rejeição do povo, à aliança e ao mensageiro da mensagem. E aqui, meus irmãos, o Senhor não apenas ele vai declarar o que ele fez, que é abandonar, rejeitar e entregar a sua herança, mas agora ele vai explicar a razão ou o fator que levou a essa atitude do Senhor Deus. Ele vai explicar aqui, meus irmãos, a natureza da rejeição. E para explicar a natureza da rejeição, o Senhor Deus vai trazer para nós 3 imagens muito fortes. A primeira imagem, irmãos, apresentada é a imagem de um leão na floresta, que diz assim no verso 8: a minha herança tornou-se-me como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Percebe, irmãos, que o tema da herança está de novo aqui. O que isso quer dizer? É que Deus está apontando que quem levantou a voz contra ele, quem foi ousado para rugir contra ele, foi o seu povo. Não é um povo pagão. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor, e isso é significativo olharmos isso, porque nós vamos perceber que Deus quer comunicar essa realidade usando figuras que revelam não apenas o pecado do povo, mas também a gravidade da postura do pecado. E aí, meus irmãos, percebam que aqui, quando ele usa a imagem do leão que se levanta contra a voz dele, essa ideia, meus irmãos, traz o quê? Primeiro, essa mensagem, essa explicação do Senhor Deus, ela carrega a ideia de um confronto direto, de um desafio aberto. Irmãos, os irmãos sabem que nós podemos ver isso em filmes ou então em programas que falam sobre os animais na África, e nós sabemos, irmãos, que o leão tem um símbolo muito forte. Nós sabemos que o leão, com o seu grito, ele nem precisa muitas vezes atacar a sua presa com o seu grito. De tão forte que é, ele amedronta a presa, e a presa perde a força, a confiança e o discernimento para saber para onde ir, porque o seu grito perturba, incomoda e mostra força, autoridade. Por isso é que nós chamamos até, no nosso entendimento, o rei da selva, o rei da floresta. Mas aqui, meus irmãos, quando Deus usa a figura do leão, o que Deus está dizendo? Em primeiro lugar, Ele está dizendo que o povo de Israel, o povo da aliança, abriu, irmãos, um confronto direto com Deus. Ele não mandou recado, ele não pediu alguém para ir dar a notícia, ele abriu um confronto direto. É isso que Deus está dizendo. É como um filho que está sendo criado pelos seus pais. E aqui, meus irmãos,
me permitam aqui destacar isso. Independente da idade que o filho tem, ele morando na casa do seu pai, debaixo do telhado do seu pai, ele ainda é submisso ao seu pai. Mas, irmãos, é praxe dos nossos filhos, quando eles têm 5 anos, ou já de bebê, eles já são afrontosos. Mas quando eles começam a engrossar a voz, como a gente fala, eles já começam a falar alto, já começam a falar forte, querer afrontar. Bate o pé, faz cara feia, sai gritando, bate a porta. Isso é um confronto direto, irmãos. A herança confrontando aquele que cuida da herança. Então Deus diz, olha, eles fizeram um confronto direto. E aqui, meus irmãos, a ideia traz um desafio aberto. É um campo limpo. O leão está lá, estão gritando com aquilo que eles têm de mais forte, como o leão. Então o povo que deveria se submeter ao Senhor, agora se volta contra ele, irmãos, e com arrogância, como se pudesse, irmãos, intimidar a Deus. Filhos, quando nós abrimos a boca para afrontar os nossos pais, ou para falar mais alto, ou para desobedecer, que talvez a sua afronta direta não seja nem abrir a boca, mas é pelos teus atos. Perceba uma coisa, você nunca vai poder intimidar a autoridade dos seus pais, porque a autoridade dos seus pais está debaixo da autoridade do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma expressão máxima da rebeldia, que é a criatura se levantando contra o Criador. É como eu falei agora, a criança, e em alguns casos, alguns comentaristas dizem que em sua ignorância é do roxo contra o pai, sem compreender a sua própria pequenez. Mas aqui, meus irmãos, não é ignorância inocente. Aqui se trata de um ato rebelde, persistente, consciente, que desafia a autoridade divina. O fato é que o povo não mudou o comportamento com respeito ao Senhor, de modo que agiu de maneira feroz, indomável. Irmãos, o nosso pecado, continuado, persistente, ele é feroz e indomável. O problema, irmãos, é que no final sempre seremos o quê? Derrotados. Mas, irmãos, diante disso, olha o que Deus diz, irmãos. Deus já anuncia a sua sentença. Veja, e a expressão é muito forte. Diante dessa declaração, desse combate aberto, olha o que Deus diz. Deus diz assim, aplicando: por isso eu aborreci, ou então, por isso eu abomino. Meus irmãos, a ideia aqui é muito clara. Não se trata de uma rejeição arbitrária, mas de uma resposta santa ao comportamento contínuo de afronta. Meus irmãos, essa é uma linguagem forte, porque nasce da profundeza da santidade de Deus. Por causa do mau comportamento persistente do seu povo, as suas ações rebeldes vão afastar o Senhor deles, porque Deus é santo, irmãos. Deus não pode ser afrontado, e nós o fazemos. Esse povo, irmãos, chegou ao momento que ele afronta Deus como um leão feroz, e o resultado disso, irmãos, é a abominação. Porque, meus irmãos, aqui eles estão afrontando a profundeza da santidade do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é santo. Mas, irmãos, então o que lição nós podemos aprender com esse quadro? Primeiro, que nossos pecados, irmãos, são dolorosos para Deus. Nossos resmungos, nossas queixas, nossos gemidos, nossas rebeliões, nossos argumentos são como rugidos ao ouvido de Deus. Como nós, e meus irmãos, como o nosso relacionamento com Deus deve ser uma relação de amor, o nosso pecado fere essa relação. Meus irmãos, também podemos aprender uma segunda lição aqui, que não importa o que temos de suportar, Deus já passou por coisa pior, e o lamento de Deus acontece pouco depois dessa queixa. Ou seja, Deus está dizendo: Jeremias, eu sei porque eu estou fazendo isso, porque este povo está em pecado. Meus irmãos, o pecado, quando persistente e não tratado, ele produz exatamente isso: ruptura, afastamento, oposição entre Deus e o homem. Mas, irmãos, é uma segunda imagem. Qual é a segunda imagem que nós encontramos nesse texto? Se encontra no verso 10, ou no verso 9. Diz assim: acaso é para mim a minha herança? De novo, irmãos, herança. Veja que Deus está destacando a herança. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina?
E depois ajuntai todos os animais do campo e trazei-os para a devorarem. Meus irmãos, a segunda imagem é mais intensa do que a do leão. Porque, meus irmãos, o povo aqui é comparado a uma ave de rapina. E aqui nesse texto nós podemos ver duas imagens. A primeira é que a ave de rapina, irmãos, aqui você pode perceber que no verso 9 ele vai dizer: a casa é para mim, a minha herança, ave de rapina de várias cores. Essa expressão de várias cores aponta, irmãos, para um orgulho. Porque essa ave de rapina, ela não era só perigosa, mas ela mostrava a sua força. Ela se empinava, ela tinha asas coloridas, ela tinha uma postura de força. Então, quando o Senhor diz assim: olha, as suas muitas cores, essas cores mostravam para aqueles que eram os seus inimigos que ela tinha força e ela tinha poder. Então ela ficava o quê? É uma expressão pomposa, né? Com o peito assim levantado, com toda a sua soberba, olhando para todos. A segunda imagem é que a ave de rapina, irmãos, que deve se destacar aqui, é que a ave de rapina, ela é uma ave que come, ou seja, ela é um comedor de cadáveres. Ela come cadáveres, ela se junta com coisas mortas, ela tem nesse seu perfil. Então, e o que acontece? No entanto, essa distinção da sua força, da sua maneira de viver, vai apontar aqui para uma realidade. Porque, meus irmãos, quando essa ave de rapina ela se ponderava nesse sentido, ela era atacada não somente por uma, mas era característica de outras aves se reunirem, montar um grupo e atacar, porque a maneira de vencer seria com um grupo, porque sozinha ela tinha força. Então Deus diz que Israel está se apresentando, irmãos, no seu pecado como ave de rapina, está se achando toda poderosa, mas ela não consegue se ver, irmãos, que essa luta dela está caminhando para comer, como diz, cadáver, andar em morte. E aí veja, irmãos, que o formato da cena aqui é de uma violência. Então qual é a imagem aqui? Deus está comunicando uma imagem de violência. A ideia aqui é muito clara, é que Israel deveria ser distinto em primeiro lugar das outras nações. Quando olhassem para Israel, era para ver como Israel era bela. Assim, meus irmãos, quando o mundo olha para o povo de Deus, ele deve ver no povo de Deus a beleza da santidade de Cristo. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem que nós podemos ver é que por ter se desviado do Senhor, por terem perdido a sua identidade, aquele povo que deveria ser um sinal de bênção, agora é um sinal do quê? De condenação e de juízo. Então todas as nações virão agora e vão destruir aquela que era pomposa, aquela que era bonita, aquela que era para chamar a atenção, aquela que era para ser distinta. Ela será destruída, porque olha o que o Senhor Deus diz: e depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para quê? Devorarem. E qual é a lição, irmãos, que nós podemos aprender aqui? Isso nos mostra que não estamos diante de eventos aleatórios da história, mas de uma ação soberana do próprio Senhor Deus. O juízo não escapa ao controle de Deus. Ele é o instrumento da sua própria justiça e ele vai fazer isso. Ele vai trazer o povo a destruir a sua herança. Quando chega no verso 10, nós vemos a terceira imagem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu pinhão. A porção que é do meu prazer, tornaram-se em deserto. Então, meus irmãos, percebam que agora em Jeremias, no capítulo 12, no verso 10, nós temos uma expressão que tem aqui, nessa terceira imagem, pastores. Essa imagem aqui, meus irmãos, ela fecha todas essas três apresentações agora com uma carga emocional ainda muito mais profunda. Por quê? Porque agora, meus irmãos, olha o que Deus diz: a vinha é destruída. Muitos pastores, e aqui, meus irmãos, vamos fazer uma correção aqui, para que os irmãos não façam um entendimento contemporâneo, um anacronismo errado aqui. O que é isso? Essa expressão pastores aqui, meus irmãos, ela aponta para a figura de reis daquela época, de governos daquela época, de lideranças daquela época. Esse nome pastores aqui não tem a ver com o nome que nós conhecemos hoje como pastor, como alguém que está liderando um rebanho, que junto com uma equipe pastoreia uma igreja. Não é isso. É porque o rei,
Naquela época, o rei tinha a figura de pastor, ele tinha um papel de proteger, ele tinha um papel de prover, ele tinha um papel de ser o protetor e pastor daquela geração. Então, aqui quando ele está falando pastor, ele está apontando para o rei, porque para Deus essa expressão é muito próxima. E aqui, meus irmãos, corrobora, porque nós podemos dizer lá no Salmo 23, que quando Davi fala do pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, há uma expressão que ele vai falar assim, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a vara e o cajado me consolarão. A vara e o cajado são dois símbolos, irmãos, que apontam para o rei, que mostra a figura do rei. Ele segurava a vara e o cajado. Então, quando Deus olha aqui, diz, olha, eles destruíram a minha vinha. Então, ele está apontando para a liderança daquela época. Essa liderança que tinha que cuidar destruiu a vinha. E aqui, meus irmãos, essa imagem, ela traz uma carga emocional muito grande, porque a vinha fora destruída. Deus aqui descreve o seu povo como uma vinha, uma plantação que foi cultivada com cuidado, com dedicação, com paciência ao longo do tempo. Quem plantou vinha, ou que já viu falar, sabe que para poder cultivar a vinha, para cultivar a videira, requer tempo, paciência, dedicação, porque ela demora. Então, meus irmãos, esse agricultor aqui, que Deus usa essa figura, ele está usando dele, ele demorou tempo para plantar essa vinha, ele demorou tempo cultivando, ele dedicou paciência nesse processo longo. E, meus irmãos, e quem cuida de uma vinha, ele não investe só dias, ele investe anos esperando o momento certo para produzir. Então, meus irmãos, aqui há o quê? O que Deus está dizendo? Há um afeto. Porque aquele que produz a vinha, irmãos, como ele espera anos para produzir o fruto, há na pessoa que produz um afeto, há uma expectativa, há um prazer nesse processo de poder colher. E aqui nós vemos, irmão, no entanto, que o texto diz que essa liderança veio e pisou, ele destruiu, ele transformou em deserto aquilo que ao longo dos anos foi cultivado. Meus irmãos, para a gente entender aqui, a imagem aqui ela é muito devastadora. Eu não sei quantos aqui na infância tiveram essa experiência, é uma ilustração simples, para poder tentar mais assim, trazer a imagem para os irmãos. A gente às vezes brincava, né, com o menino assim na areia, fazendo casinha de areia, castelos, aquelas coisas, e vem sempre um menino mau, e pega e chuta aquela casinha. Ou então às vezes algumas crianças estão brincando com seus brinquedos e vem alguém e derruba. É uma cena que, meus irmãos, ela é prejudicial, porque ela é afrontosa. Porque, meus irmãos, aquela que está construindo aquilo, há um momento de afeto, ainda que pequeno, mas há quando você destrói, quando você chuta, quando você pisa, você está afrontando. E a imagem aqui, meus irmãos, é devastadora. Porque, meus irmãos, aquilo que era motivo de alegria, agora se torna dor. Veja o que diz no verso 10, muitos pastores destruíram a minha vinha, e pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer, irmãos. Olha o que Deus está dizendo, aquilo que era o seu prazer, tornou-se em deserto. Aqui, meus irmãos, é muito forte, por isso que essa imagem ela tem uma carga emocional muito grande. O Senhor usa aquilo que nós conhecemos que dá trabalho para construir, tem um esforço, há uma agenda longa, demorada, há um investimento, há uma espera, há uma expectativa, há um prazer, e agora ele perdeu o prazer, porque aqueles líderes, as autoridades daquela época, que deveriam cuidar do povo, falharam em sua responsabilidade, em vez de proteger, destruíram, em vez de conduzir, desviaram. Deus diz, olha o que fizeram, tornaram tudo no deserto, aquilo que era produzido, que era para produzir, que era bonito, belo, que poderia ser colhido, agora, irmão, está destruído. Meus irmãos, e ao contemplar essas três figuras aqui, o que nós podemos aprender com elas? Primeiro, é que o leão que desafia, a ave que é cercada e a vinha que é devastada, nessas três cenas percebemos que o texto está nos mostrando algo muito claro. É a rejeição do povo de Deus, ela não é um ato isolado, irmãos. Ela é um estado contínuo de rebelião que produz consequências inevitáveis. Irmão, o meu pecado e o seu pecado produz consequência inevitável. Ao mesmo tempo, irmãos, somos levados a reconhecer que essa não é apenas a história de Israel, mas essa também é um espelho, irmãos, que reflete o nosso próprio coração.
Porque, meus irmãos, sempre que nos levantamos contra Deus, sempre que resistimos à sua vontade, sempre que tratamos com leveza aquilo que Ele leva a sério, estamos de alguma forma, irmãos, reproduzindo essa mesma postura. E o texto nos chama, irmãos, portanto, não apenas a entender o que está acontecendo, mas a examinar quem somos nós diante de Deus. Será que somos leão? Será que somos uma ave de rapina? Ou será que estamos destruindo a videira com o nosso pecado? E isso, meus irmãos, faz com que Deus aborreça, faz com que Deus traga exércitos para devorar, e faz com que Deus olhe para aquilo e veja transformar-se em deserto. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber isso, que uma vida em pecado, irmãos, é uma vida de deserto. Aqui, meus irmãos, tem uma expressão na língua hebraica que não dá para traduzir. Quando o Senhor Deus fala em deserto, não dá para traduzir, irmãos. Não tem na língua portuguesa uma palavra que se aproxime. Mas a ideia é mais ou menos assim. A palavra deserto aqui, que é traduzida, que é a mais próxima, ela traz na língua hebraica, sempre ela tem um ponto, eu vou chamar de ponto para entendimento aqui, que ela traz uma imagem. Aqui o que Deus está dizendo, que a gente chama de deserto, é como se fosse no meio do coração, ou no meio desse povo, que era para ser uma vinha, não é mais, há somente um soprar. Mais ou menos a ideia é essa, é como um soprar seco. Não tem como produzir. Por isso que não há uma tradução de um nome, porque é muito forte. E é chamado de deserto, porque deserto na nossa mente traz a ideia de algo árido, seco, exausto. Mas aqui é só um sopro seco. É um som. A pessoa fica desse jeito. É um som. Mas, irmãos, quando chegamos no verso 11 ao 13, nós vemos as consequências desse pecado. Somos conduzidos agora a olhar a consequência inevitável da rebeldia do povo de Deus. Se no primeiro momento nós vimos a natureza da rejeição, agora nós somos confrontados com os efeitos da rejeição. E é importante percebermos, irmãos, que a Escritura não trata o pecado de maneira leve nem superficial. Ela vai mostrar aqui o resultado da rebeldia contra Deus, ou seja, o que ela produz, o que ela vai produzir. Ela produz resultados concretos, visíveis e profundamente dolorosos. E veja, irmãos, que a primeira consequência apresentada, irmãos, é a devastação. Olha o que diz o verso 11: em assolação a tornaram, e a mim clamam no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Meus irmãos, essa imagem aqui desse verso, ela traz um princípio. Primeiro, que a consequência do pecado é uma solidão absoluta. O texto afirma que a terra se tornou em deserto, e logo depois ele declara algo mais impactante, não há ninguém que se importe. Irmãos, toda pessoa que anda em pecado, ela vive uma vida de solidão absoluta. Ela pode estar no meio do povo de Deus, ela pode estar dentro da sua casa com a sua família, ela vive uma solidão absoluta. Por quê, meus irmãos? Porque há um deserto no seu coração, ela não produz. O texto afirma que há um deserto, e em seguida não há quem se importe. Porque, meus irmãos, uma vida de pecado, ela traz esse afastamento. Essa expressão revela algo muito mais profundo, que é o abandono físico. Ela aponta para um vazio relacional. Uma pessoa em pecado não tem como ter relação, um relacionamento profundo com o corpo de Deus, com Cristo e com a igreja de Deus. Meus irmãos, e essa pessoa que caminha nesse pecado, ela mesma está caminhando para uma vida de ausência de cuidado, porque ela abraçou o pecado, ela rejeitou quem a ama, ela afrontou a quem a ama, então ela vai ver de uma ausência de cuidado, uma ausência de compaixão, e o senso de responsabilidade coletiva vai se acabar com ela. Ela vai estar no meio do povo de Deus. Ela pode até estar no meio do povo de Deus, irmãos, mas ela não será cuidada. Não é porque o povo não quer, é porque o seu pecado está produzindo isso, porque cada vez mais ele anda como ele quer, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar abandonado, ele vai ter um deserto. E olha o que o texto diz, o texto é muito claro, vai ser uma assolação, ela vai clamar no seu abandono, e vai ver que tudo está devastado, e não há ninguém que console, porque o pecado faz isso, irmãos. Então a primeira consequência do pecado é a devastação.
E percebe, irmãos, que aquilo que antes era uma comunidade, agora se torna um cenário de diferença. Aquele que anda em pecado vai ser assim, irmãos, vai vivenciar a indiferença. O povo de Deus vai passar a se importar menos. E esse homem e essa mulher que está em pecado, esse povo que está em pecado, vai se importar menos com Deus, menos com a vontade de Deus. Isso vai trazer um peso e vai trazer um ambiente que ninguém vai se importar mais, porque há uma dureza de coração. A linguagem usada, irmãos, aqui pelo texto é uma ideia de desolação. É uma espécie de um eco, de um vento do deserto. Lembra que eu falei dessa expressão que é muito dura? Ela é um eco. Essa pessoa vai virar um eco. Ela vai ser vista, ela vai ser observada, ela vai andar no meio de nós, mas ela será um eco. Ela vai ser um som vazio. Quando ela for lembrada, ela será um som vazio, porque ela não produz fruto. A sua terra está seca, devastada, porque o pecado tomou isso. É uma vida de ausência de significado. É uma terra arrasada. Ela vai até clamar por socorro, mas ela não vai ter atenção, porque ela tem uma ausência de significado. Ela vai pedir por cuidado, mas não vai ter como ter cuidado. E meus irmãos, essas estruturas todas que está dizendo o texto, elas vão corroer o coração dessa pessoa, e vai corroer o seu relacionamento, vai esvaziar seu coração, e ela vai ficar sozinha, ainda que esteja no meio de todos. A segunda consequência da ausência é de paz total, porque, meus irmãos, olha o que diz o verso 12: sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora um ou outro extremo da terra, e não há paz para ninguém. Aqui, meus irmãos, o texto diz que eles vão para lugares altos. Nós temos que lembrar, irmãos, quem já viu filmes de guerra, de batalha na época antiga, quem queria vencer uma batalha ia para o alto, porque de cima poderia atacar o inimigo lá embaixo. E quando todo o povo estava acuado, ele corria para os altos para se proteger. O que Deus está dizendo aqui é que você vai correr para o alto. O pecado vai fazer você correr para o alto, mas lá você não vai escapar. Porque, meus irmãos, é a espada de Deus. Essa assolação, diz ele, olha, no verso 12: sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora. Irmãos, a espada do Senhor vai de um extremo ao outro. Essa é a cena. O texto diz que eles vão procurar um lugar para se refugiar, eles vão procurar um lugar estratégico para se proteger, mas não vai haver segurança. Os destruidores vão chegar, vão vir de todos os lugares, e a espada do Senhor vai devorar, meus irmãos. A conclusão é direta: não há paz. Aqui, meus irmãos, a expressão não vai haver o shalom de Deus, não vai ter paz. E aqui encontramos, irmãos, um contraste muito grande com a importância da realidade da aliança. O povo de Deus que foi chamado para viver a paz do Senhor, agora essa paz, agora ela é uma ausência. E aqui, meus irmãos, uma paz que não é apenas ausência de conflito, mas é uma plenitude de harmonia, de bem-estar diante de Deus e dos homens. No entanto, por causa do pecado e da rebeldia, a paz será tirada e a espada vai passar. O que o texto está dizendo? O que vai restar para essa pessoa em pecado é inquietação, medo e insegurança. Isso ensina que a verdadeira paz aqui, meus irmãos, não é circunstancial. Ela está enraizada num relacionamento correto com Deus. Não adianta uma pessoa longe de Deus, você perguntar se está em paz, eu estou em paz, está tudo bem, está difícil, mas eu estou em paz. Não está. A Bíblia, irmãos, é autoridade nesse tema. Haverá inquietação, haverá medo, haverá insegurança, e as decisões sempre serão contrárias à vontade do Senhor. A terceira consequência é a frustração total do trabalho. Veja o que diz o verso 13: semearam trigo e cegaram espinhos, casaram-se, mas sem provento algum, envergonhados serei dos vossos frutos por causa da brasume e da ira do Senhor. Irmãos, aqui verá uma frustração total. O texto afirma que o povo semeou trigo, mas não colheu espinhos. Trabalharam, cansaram-se, gastaram suas forças, mas não tiveram proveito algum. Em vez de alegria pela colheita, o resultado foi vergonha. Em vez de satisfação, há uma frustração. Em vez de recompensa, há um fracasso. E, meus irmãos, essa linguagem é significativa. Por quê? Porque ela vai tocar em algo presente na experiência do homem: o esforço sem resultado.
O povo aqui, meus irmãos, continua plantando, continua trabalhando, mas o fruto não corresponde ao investimento. E a razão disso, irmãos, não é meramente econômico ou circunstancial. O texto deixa muito claro, por causa do furor da ira do Senhor. Então, quando olhamos esse quadro das consequências, nós podemos perceber que a realidade do pecado, irmãos, a saber é o que? Solidão, ausência de paz e frustração. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que o pecado, a rebeldia, nunca ela é neutra. Ela sempre conduz uma perda, ela sempre conduz à desintegração, ela sempre conduz ao esvaziamento da vida. E de certa forma, essas consequências começam a manifestar-se antes do juízo final, porque elas já são visíveis, irmãos. Dá para perceber alguém que está longe de Deus, a maneira como ele fala, a maneira como ele age, a maneira como ele se comporta, a falta de convivência. Ele já está caminhando para isso, para uma destruição. Diante disso, irmãos, somos chamados a refletir seriamente sobre a nossa condição, porque esse texto mesmo não está apenas descrevendo o que aconteceu com Israel, mas ele está revelando um princípio espiritual que permanece verdadeiro. Afastar-se de Deus sempre levará à ruína, ainda que isso nem sempre seja imediato ou visível à primeira vista. Ao longo prazo, o pecado sempre vai cobrar o seu preço, e ele é alto. E por fim, irmãos, nesse cenário, e nós temos que louvar a Deus, irmãos, se formos nos gloriar nesta noite, é no Senhor. Porque o alcance da graça no meio desse juízo. Porque ao chegarmos nessa parte final do verso 14 a 17, somos surpreendidos por uma mudança significativa de um tom do Senhor. Depois da declaração dura, do abandono, da rejeição do juízo, agora começa uma perspectiva dos sinais da graça. Jeremias começa agora a receber uma visão do propósito do Senhor Deus a longo prazo, de uma forma que antecipa um quadro, que nós vamos ver lá depois no capítulo 30, 33, do 46 ao 51. O que Deus está dizendo aqui? Deus começa falando dos povos vizinhos. Olha o que diz o verso 14, assim diz o Senhor acerca de todos os nossos vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Irmãos, nós temos aqui uma expressão que ela é muito difícil, porque ela não é só momentânea. Ela só não vai acontecer daqui a 70 anos, mas ela vai acontecer no tempo de Cristo. Aqueles que são fiéis e que estão sofrendo por causa do pecado dos outros, naquele dia o Senhor arrancará, o Senhor tirará e tomará para si. O texto, meus irmãos, no entanto, o texto não aponta para o juízo aqui. Deus afirma que, à primeira vista, algo que é inesperado. Depois de arrancar os povos, ele mesmo vai voltar para eles com compaixão. Ele diz: será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles? Irmãos, que consolo. O Senhor Deus está dizendo: olha, nesse cenário todo, eu vou tirar o povo dessa sentença. Eu vou tirar o povo desse lugar. E eu vou me compadecer deles. E eu os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Mas, irmãos, o que nós temos que lembrar é que essa promessa de que Deus vai nos trazer para si de novo, ela não é uma promessa incondicional. Não é. Sabemos que nós temos na eleição incondicional, mas essa promessa aqui não é incondicional. Essa promessa é condicional. Quando a gente olha o verso 16, assim: se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurado pelo meu nome. Meus irmãos, por isso que é condicional. Esse voltar, esse compadecer, que o Senhor estabelece, é preciso ter um retorno e obedecer à voz do Senhor. Meus irmãos, o Senhor não ia trazer o povo para continuar em rebeldia. Ele nos convida a mudar a sorte e a vida, a abandonar a idolatria, a abandonar a superficialidade, a abandonar a conspiração, a abandonar o pecado, para que sejamos edificados no meio do povo de Deus. Por outro lado, irmãos, esse texto também declara que a recusa dessa promessa de que ele vai tirar traz consequências. Então, certo como ouvi o Senhor, como ensinar ao meu povo a jurar no Baal, então vão ser edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir,
arrancarei de tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele dá sinal da graça. Ele está dizendo o quê? Volte para mim. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para o Senhor. Quando a gente considera esse texto, irmão, nós podemos dizer que aqui, meus irmãos, não é só que a Babilônia vem, vai pesar esse povo e Deus vai trazer esse povo de volta. Mas, irmãos, esse cenário aqui aponta para Cristo. Aquele que vai inaugurar a verdadeira videira. Aquele que vai trazer a restauração. Aquele que vai cumprir o plano escatológico de Deus. Essa passagem, irmãos, ela mistura isso, a Babilônia e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa passagem mostra, irmãos, que aquela vinha que fora destruída, agora ela será agora retomada em Cristo Jesus. Eu sou a videira e vós sois o ramo. Isso é um convite, irmãos, a chamar a voltar para Deus. Porque, meus irmãos, esse texto é um juízo que aponta para uma esperança muito maior. Deus disciplina, Deus julga, Deus corrige, mas Ele restaura, Ele inclui e Ele redime. Eu vou tirar esse povo, eu vou redimir pela minha lei. Eu vou incluir, e aqui, meus irmãos, incluir essa expressão que Deus está dizendo, eu vou colocar esse povo, Ele está mostrando para nós. Outrora gentios, se ouvirmos a voz do Senhor e convertendo a Cristo, nós estaremos aqui nesse meio desse povo da aliança, para obedecer. Então, o Senhor faz uma promessa de restauração a Jeremias. E Jeremias não olha agora, olha para o futuro. Eu vou trazer os meus. Eles vão voltar para casa. Eles estão sofrendo por causa do pecado do meu povo. Estão devastados, estão humilhados, estão como um sopro no deserto. Mas eu vou trazê-los de volta. Mas eu vou trazê-los de volta para que eles aprendam a obedecer. E eu vou trazê-los por meio de Cristo. Então, meus irmãos, qual é o princípio que nós podemos aprender? É que a promessa da restauração de Israel, ela ultrapassa o retorno do exílio. Mas ela vai a Cristo. Nós só estamos aqui, meus irmãos, porque Cristo é a videira verdadeira. E Ele nos chamou para ser os seus ramos. Essa é a maneira, irmãos, de dizer que Jesus é o novo Israel. Embora a vinha de Deus tenha sido pisoteada, estragada pelos estrangeiros, pelos pastores, os irmãos, Cristo vem e restaura a vinha. E o prazer de colher os seus frutos está na pessoa do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos convidados nesse final a olhar para o futuro, olhar para a nossa vida agora. Eu fui avisado o que o meu pecado faz, a consequência dele, mas Deus está dizendo, ainda pode voltar para casa. No meio desse pecado que abundou, nós vemos os sinais da graça colocada aqui, da superabundante que ela é. Ele diz assim, diz o Senhor acerca de todos nós vizinhos, que apoderaram a minha herança, que deixaram o meu povo Israel, eis que eu os arrancarei da terra, eu os arrancarei do meio deles, e depois de arrancar, eu tornarei a compadecer-me deles. Irmãos, mas isso precisa de um princípio. Essa promessa precisa de obediência. Nós somos chamados, irmãos, para obedecer a Cristo. Nós já vimos a desgraça que é o pecado, o mal que ele faz. Nós somos chamados a olhar para Cristo. Nós agora temos uma nova herança que é guardada em Cristo. Nós somos chamados para uma nova herança. Pedro diz, nisto exultais, se alegrem, vivam para Cristo, irmãos, porque nós fazemos parte dessa videira que produz fruto. Quem anda em Cristo produz fruto, quem anda longe de Cristo não produz. E qual é a conclusão de tudo isso então, irmãos? A conclusão de tudo que nós vimos nesta noite a conclusão é que nós somos chamados não apenas a ter uma compreensão doutrinária escatológica do futuro, mas nós somos chamados, irmãos, a ter um exame profundo da nossa alma diante de Deus. E a pergunta que devemos fazer é como faremos ou o que faremos. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer, percebam que somos chamados a cultivar uma sensibilidade espiritual que leva o pecado a sério. Irmãos, nós somos chamados a ter uma sensibilidade espiritual que leva o pecado a sério. Não por causa das suas consequências, mas porque ele fere o relacionamento com Deus.
antes de ter medo das consequências, se preocupe com o seu relacionamento com Deus. Isso deve fazer diferença na nossa vida. O texto nos mostra, irmãos, que a rebeldia do povo, ela não foi tratada como algo banal, trivial pelo Senhor, mas como uma afronta real à sua santidade, ao seu amor. Por isso, irmãos, Ele nos convida a abandonar qualquer tendência de lidar especialmente com nossas falhas. Nós temos que tratar o nosso pecado com a seriedade que deve ser tratada, irmãos, e não devemos negligenciar a vontade do Deus Santo. Irmãos, nós somos chamados a cultivar uma sensibilidade espiritual. Nós temos que cultivar isso para que a gente entenda o pecado que nós fazemos e que os outros fazem e que prejudicam a igreja de Cristo. Em segundo lugar, esse texto nos ensina a interpretar corretamente as experiências da perda, do vazio e da inquietação, que muitas vezes surge, irmãos, em nossa caminhada. A descrição aqui é muito clara: o pecado devasta, o pecado traz ausência de paz, o pecado traz frustração no trabalho. Meus irmãos, isso não é a realidade histórica, mas é uma realidade espiritual. Ela nos afasta de Deus, ela afronta a glória de Deus. Isso cria uma esterilidade espiritual, uma incredulidade, um orgulho, uma soberba. Isso vai levar à ruína. Assim, meus irmãos, somos chamados a buscar a Deus e em Deus a solução para o nosso problema e não em outras coisas. A sociedade não vai ajudar a gente. Quem vai nos mudar e transformar e nos restaurar é estar aos pés da cruz, como nós cantamos hoje à noite no hino. Sim, aos pés da cruz. E em terceiro lugar, irmãos, somos encorajados também aos que andam no caminho do Senhor. E aqui é uma palavra: aos que andam no caminho do Senhor. Nós somos encorajados a descansar na justiça soberana de Deus. Veja o que Deus diz: eu desamparei, eu abominei, eu entreguei, eu aborreci, mas eu, Jeremias, vou trazer de volta os meus. Irmão, nós somos chamados a descansar na soberania de Deus, mesmo que o cenário pareça injusto, desordenado. Jeremias foi confrontado com isso. Jeremias passou por essa crise, mas ele precisou aprender a entregar no Senhor aquilo que está fora do nosso controle. Irmãos, isso não significa que eu devo ser passivo e aceitar o pecado. Não. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que eu devo confiar que Deus vai tratar o pecado segundo o seu propósito. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a pensar que a soberania de Deus falhou. Mas ela não falha. Ela nunca falhou. Ela não falha. E ela não vai falhar. Porque Ele é o Senhor. E por fim, irmãos, esse texto nos convida a viver a luz da esperança e da graça, que se revela plenamente em Cristo. Mesmo após as palavras tão duras do Senhor Deus para Jeremias e para esse povo, o Senhor também aponta para a restauração, inclusão e redenção. Isso nos lembra, irmãos, que a palavra de Deus não é a destruição, mas é a graça para aqueles que se voltam para Ele. Em Cristo, irmãos, vemos o cumprimento da promessa. Hoje somos chamados, vamos voltar para Cristo. Nós somos chamados a descansar nele, olhar o que Ele fez. Se nós temos que nos gloriar, gloriemos o Senhor. E que Deus nos dê misericórdia, irmãos, sermos um povo santo e que não caminhe no caminho da devastação, do isolamento e da podridão. Que Deus tenha misericórdia de mim e da igreja do Senhor. Amém.